meus amores, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje estudar História. Então, vamos lá, pegando a apostila de História, abrindo na página 164. A partir da página 164, vamos dar a continuidade do nossa última matéria, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí na página 164 que a gente vai falar agora, né, sobre as cidades. As cidades têm moradias de diversos tipos, formas e tamanhos. Aí vocês estão vendo na primeira foto, né? Nessa foto aqui, cidade do Rio de Janeiro. Podemos ver no fundo o Morro da Urca e aqui nós vemos a comunidade. Aqui do lado nós estamos vendo, aqui não dá para identificar qual cidade é essa, mas estamos vendo bastantes prédios, bastantes edifícios. Então, vamos continuar. Por conta de grande concentração de pessoas, muitas têm apresentado um número elevado de edifícios ou prédios, tanto faz, e um fenômeno chamado verticalização urbana. Então, o que é a verticalização urbana? É o aumento de números de prédios, né, ou edifícios, nas cidades, quase extinguindo as casas. Tem alguns lugares que são vários bairros que são formados só por prédios, condomínios, né? Tudo prédio. Então, poucos lugares têm casas, poucos lugares têm a vista curta, né? Porque aqui a gente olha de cima e vê o quê? Prédio, 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 prédio. De todos os tamanhos, todas as cores, todos os formatos. Nós não vemos casa. Olha aí na foto, vê se alguém consegue identificar alguma casa. Nós não temos nenhuma casa, são só prédios, né? Por isso, esse fenômeno chamado verticalização urbana. Então, vamos lá, continuando. O trânsito é intenso. Motocicletas, carros, ônibus, caminhões, caminhonetes. Por isso, muitas pessoas têm optado pelo transporte de bicicleta, patinete e até skate. Em algumas delas, existe também trens e metrô, muito utilizado por conta da sua agilidade. Há pouco tempo atrás, aqui no Rio, no Rio mesmo, lá na capital, você alugava bicicleta, pegava a bicicleta em um lugar, ia até onde você queria, e lá tinha o lugar para devolver a bicicleta. Então, você fazia o seu transporte por bicicleta. Em São Paulo, também tem como um patinete. No Rio nós temos trem, temos metrô, temos a barca, né, que a gente anda para poder atravessar, ao invés de pegar o trânsito da ponte Rio-Niterói, a gente passa pela barca. Então são várias formas de se locomover, né, de trânsito, para fugir disso aqui. Isso aqui é um engarrafamento, tá vendo? São vários carros e aí o trânsito acaba ficando mais lento. Então você tem horário para chegar no serviço, você chega atrasado, por causa da quantidade de gente que mora naquele lugar. O número de carros acaba sendo elevado e as ruas, as avenidas, as rodovias, elas não dão conta da quantidade de carros que passam por ali. Principalmente de manhãzinha, né, em torno de 6, 7 horas da manhã, que é quando a maioria está indo para o trabalho, e no final da tarde, em torno de 5, às vezes até 8 horas da noite, nas grandes rodovias tem engarrafamento, tem o trânsito devagar, então as pessoas acabam optando por outras alternativas, tá? Eu vou mudar aqui de página, mas a gente continua na 164, tá bom? Atualmente, é comum ver aviões e helicópteros transitando pelo espaço aéreo das grandes cidades, durante todo o dia. Na zona urbana, as atividades giram em torno do comércio e da prestação de serviços, isto é, vendedores, professores, empresários, advogados, policiais, seguranças, médicos, porteiros, motoristas de ônibus, faxineiros, entre outros. Então, o que vocês estão vendo aí? O que ele está explicando? É comum a gente ver passar aviões e helicópteros. Quem já foi no Rio de Janeiro e já viu passando um avião? Porque tem aeroporto perto. Então, você está aqui no seu lugar e o avião está indo para o aeroporto e ele acaba passando perto de onde você está.
A mesma coisa com helicópteros. Muitos edifícios têm um lugar de pousar helicóptero, né? Então o helicóptero vai, a pessoa sai de determinada região, vai para o outro, não quer pegar o trânsito, opta por helicóptero, que consegue chegar mais rápido. Isso normalmente acaba sendo pessoas com uma condição financeira maior, porque o custo é alto, então não são qualquer um que pode fazer isso. E como ele está falando aqui, as atividades da zona urbana giram em torno de prestação de serviços de comércio. Então aqui a gente não consegue encontrar atividades que sejam de agricultura, de pescaria, coisas que são da zona rural. Na zona urbana não, na zona urbana são atividades totalmente diferentes da zona rural. Aí a gente consegue ver uma foto de Nova York, né, na Times Square, que você percebe que a quantidade de luzes, quantidade de propaganda que está aparecendo na foto, a quantidade de gente que está passando, a quantidade de carro que está passando e a quantidade de prédios. Na foto você olha aí, você só vê prédio, você não vê casa, não vê nada. Então isso é mais daquele fenômeno que só tem prédio. Poucos são os lugares que tem casa, tá? Então, continuando a leitura. Nas cidades, as atividades tanto de trabalho como de lazer não dependem da natureza, como no campo. Ou seja, é possível trabalhar de dia ou à noite, quando chove ou não. É muito comum dizer que a cidade não dorme. Quem trabalha de noite, principalmente nas grandes cidades, né? Você trabalha no restaurante vai até de noite. Não é assim, começou a escurecer, todo mundo vai para casa. Não. Lá tem bastante energia, lá tem bastante disponibilidade de fazer o movimento funcionar mesmo durante a noite. Então as pessoas saem do trabalho muito tarde, as pessoas acabam virando à noite. Em cidades turísticas o movimento é grande, então eles acabam indo noite adentro. E isso é totalmente diferente, né, do trabalho da zona rural. Na zona rural começou a escurecer, já está na hora de ir para casa, acabou o trabalho. Se estiver chovendo muito, não tem como trabalhar. Então, isso são coisas que diferenciam, né, a cidade da zona urbana. Agora vamos para a próxima página. Na próxima página, página 165, nós temos as formas de lazer. Elas são mais diversas. Passeios em espaços públicos, como praças, jardins e alguns parques, ruas de comércio popular e shopping, lanchonetes ou restaurantes, bem como visitas a museus, bibliotecas, exposições e feiras em lugares abertos ou fechados. Eu não acrescento até jogos, porque nas cidades grandes, a maioria tem um estádio de futebol. Aqui no Rio nós temos o Maracanã, que dá para ver os jogos. Tem o campo do Vasco, que dá para ver os jogos. Tem o campo do Botafogo, que dá para ver o jogo. Em São Paulo tem o campo do Palmeiras, tem o campo do Corinthians. E em Belo Horizonte tem o campo do Cruzeiro. Então, assim, são também formas de lazer. As coisas comuns, né? O passeio no lugar público, na praça, né? Jardim. No Rio tem o Jardim Botânico, é um lugar muito lindo. Ruas de comércio popular. No Rio tem o Saara, que tem um monte de comércio, um monte de loja com preço mais de conta, então fica um monte de gente. Tem os shoppings, né, que tem em todos os lugares, tem no Rio, tem em Campos, tem em Teresópolis. Lanchonetes e restaurantes, as pessoas saem bastante para poder comer, né. Visitas a museu, tem o Museu do Amanhã, tem o Museu o Museu do Banco do Brasil, tem a Biblioteca Nacional, exposições, feiras, no caso de teatro, tem o Teatro Nacional. Então tem vários lugares, várias formas de lazer que a zona urbana não tem. A zona urbana acaba ficando limitada por aquele espaço, é só aquilo e é só aquilo. Aí embaixo está falando aí, vamos continuar a leitura.
Em muitas moradias urbanas, é comum ver animais domésticos de porte pequeno, como gatos, cachorros, passarinhos, entre outros. Pelas ruas da cidade, há também muitas aves pequenas, entre elas muitos pombos à espera de uma sobra de comida, além de cães e gatos sem donos. Por conta do grande número de pessoas, há muita poluição nas ruas, o que atrai alguns animais indesejáveis, como baratas e ratos, sem contar os pernilongos e outros insetos. O Brasil tem muitas cidades e a maioria cresce e se transforma em um ritmo acelerado. Então você vê que o número de pessoas são grandes, né? Mas infelizmente o número de animais que são abandonados também são grandes. Que as pessoas se mudam, abandonam o animal e acaba ficando aquele número elevado de animal que você não tem como dar conta, né, do animal. E a mesma coisa, as pessoas estão passando, jogam lixo no chão, não joga no lixo, né? Isso acaba aumentando a quantidade de rato, de barata, acaba contribuindo para um número grande, né, de poluição na rua, no chão, onde você passa, você olha, você vê aquela sujeira, alguns lugares tem até o cheiro ruim, né? Então é por causa disso, tá? Eu vou trocar de página, mas nós ainda estamos na página 165. Por conta do seu modo de vida agitado, caracterizado por um intenso fluxo de carros e pessoas que trabalham, divertem-se e transitam pela cidade a toda hora. Algumas estão à beira de um colapso e precisam pensar em novas formas de possibilitar a seus moradores mais qualidade de vida. Para tanto, já existem movimentos urbanos empenhados em trazer para as cidades mais áreas verdes, meios de transporte não poluentes, moradias sustentáveis, entre outros benefícios. Aí nós temos duas fotos, né? Uma cidade que você vê um fluxo grande de pessoas, né? E do lado nós temos o projeto Verdejando, ação desenvolvida por uma empresa privada que visa reflorestar áreas de diferentes cidades do Brasil. Porque se tem uma coisa que a gente dificilmente encontra nas cidades, é a área verde. Tanto árvore, quanto um parque, um jardim. Isso é difícil de encontrar. Igual, por exemplo, no Rio tem um jardim botânico, que é um lugar preservado, né? Um lugar que tem pessoas tomando conta para poder cuidar das plantas que estão ali, das árvores, das flores. Porém, é em um lugar só. Não é igual quando você está na zona urbana, que é onde você olha, você vê o verde, você vê vegetação, você vê aquele contato com a natureza. Não, na cidade grande, né, na zona urbana, é mais difícil ter esse contato com a natureza. Isso acaba prejudicando a saúde, porque o ar fica poluído, então a gente respira pior, acaba prejudicando os pulmões. Isso acaba, né, com várias outras coisas que prejudicam a saúde das pessoas. Agora nós vamos para a próxima página. Página 166. Na página 166, nós chegamos ao nosso exercício. Diálogo com o texto. Coloque V para verdadeiro e F para falso, em relação às afirmações sobre as características do modo de vida das cidades. Então, você vai colocar aí entre o parênteses V para todas as afirmações verdadeiras e F para todas as afirmações falsas. A cidade é um espaço com aglomeração de pessoas, veículos, construções e diversas atividades econômicas. Essa frase, essa alternativa aí, ela é verdadeira ou ela é falsa? Lembra bem, a cidade é um espaço com bastante aglomeração de pessoas. Tem muita ou pouca pessoa na cidade? Muito bem, muita. Tem veículos ou não tem veículos na cidade? Muito bem, tem veículos. Tem construções e diversas atividades econômicas, ou seja, tem construções e diversas formas de lazer, que atividades econômicas vem a ser a forma de lazer, o trabalho, né, que gera a economia. Tem ou não tem? Tem.
Então, essa afirmativa aí, essa questão aí, ela é verdadeira ou ela é falsa? Muito bem, é verdadeira. Então, vamos lá para a próxima. No espaço urbano, é possível ver muitos elementos naturais e muita vegetação natural? Ó, te acabou de falar isso no vídeo de trás. A gente pode encontrar no espaço urbano, na zona urbana, muitos elementos naturais e muita vegetação natural? A gente pode ver muito verde na cidade? Pois é, não, né? Então você vai colocar aí F ou V. A próxima. As áreas urbanas oferecem diversas oportunidades de lazer, estudo e trabalho? Verdadeiro ou falso? A gente tem bastante oportunidade de lazer, a gente tem muita coisa para fazer na cidade urbana ou tem pouca? Muito bem, nós temos muitas coisas de lazer para fazer, né? Estudo, nós temos muitas opções de estudo ou temos poucas? Tanto escola quanto faculdade, quanto curso, nós temos muito ou temos pouco? Temos muito. Muito bem. E trabalho, nós temos muito ou temos pouco? Comparado à quantidade de pessoas que nós temos muito trabalho. Mesmo que nem todo mundo se qualifique para aquele trabalho que está precisando. Mas mesmo assim, nas cidades grandes, as oportunidades de trabalho são maiores do que em outros lugares, certo? Então, essa questão aí é afirmativa ou é falsa? Pois é, vamos para a próxima. Nas cidades, é possível ver o convívio de diferentes pessoas e culturas nos mais diversos espaços públicos e privados? Ou seja, é fácil, né? É possível a gente encontrar diversas culturas e diversas pessoas na cidade. A gente está andando, aí a gente encontra com uma pessoa que no caso, é da cultura, é católica. Depois a gente encontra uma pessoa que é da cultura, é judia, então ela tem, né, a forma de pensar dela totalmente diferente do católico. Depois a gente encontra uma pessoa que ela veio da Índia, que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. Depois nós encontramos uma pessoa que veio da Alemanha. Então, assim, são pessoas, né, e convívios totalmente diferentes. Tanto no espaço público quanto no privado, ou seja, tanto na rua quanto às vezes dentro da escola. Tem aluno que veio de outro lugar, que veio de fora, que está fazendo intercâmbio. Então, é possível a gente ver esse convívio nas cidades. E agora a última questão aí. Muitas pessoas não encontram oportunidade na zona urbana e saem das cidades em busca de oportunidades na zona rural, onde a oferta de emprego é farta. E essa questão, gente, é verdadeira ou é falsa? Muito bem, essa questão é falsa. Normalmente é ao contrário. As pessoas não encontram, né, ofertas de emprego na zona rural e saem da zona rural para ir para a zona urbana. Então elas fazem essa migração de um lugar para o outro. Elas cansam de tentar a vida na zona rural, que é uma vida mais pesada, né? E acaba indo para a zona urbana. Agora vamos para a próxima página. Página 167. Na página 67 nós temos número 2. Observe as imagens. Aí a gente está observando as imagens. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Uberlândia, Minas Gerais. Então, vamos analisar aí as fotos e vamos ver o que a foto tem de semelhança, o que a foto tem de igual. Então, vamos analisar aí. Analisou? Beleza, vamos fazer agora as questões. Letra A. Quais semelhanças existentes entre todos esses lugares classificados como cidades? Então, a foto está em cima da questão, né? A tia teve que trocar de página. Mas você observa aí, olhando as 4 imagens. O que eles têm de semelhantes nesses lugares que é classificado como cidade?
vamos observar o que mais chama atenção aí. Eles têm muito ou poucos prédios? Muitos prédios, certo? E eles têm muito ou poucos verde, pouca vegetação, tanto quanto árvore. Áreas verdes, né? Eles têm muito ou pouca? Pouca, né? Tem lugares que não aparece nenhum na foto, outros ainda tem uma pintinha verde, mas alguns lugares nem aparece. A gente consegue ver aí muito ou pouco veículo? Muito veículo, né? Então, vamos fazer a análise aí da foto, vocês vão analisar e vai escrever na letra A as semelhanças, certo? Na letra B, você mora na zona urbana ou na zona rural? Quem por acaso, não sei se a tia Marília tem algum aluno que mora em um sítio, que mora em alguma roça, algum lugar que tenha esse acesso a uma plantação, uma vegetação, pode colocar zona urbana, tá? Quem continua morando aqui em Pada, mora no prédio, mora no centro, mora numa casa, que do lado tem outra casa, que não consegue plantar no seu quintal, responde zona urbana, certo? Então vamos lá. Letra número 3. Responda. Letra A. Se você pudesse escolher, viveria na zona urbana ou na zona rural? Justifique sua resposta. Aí vai ser a resposta pessoal de vocês, tá? Se vocês quisessem morar na zona urbana, ia colocar o porquê moraria na zona urbana. Se fosse na zona rural, ia colocar o porquê da zona rural. E letra B. Por que as formas de lazer do campo e da cidade são diferentes? Isso também é resposta pessoal. Vocês podem colocar a opinião de vocês, como vocês enxergam o motivo de serem diferentes as formas de lazer, né? As formas de diversão, tanto do campo quanto da cidade. Joinha, crianças? Agora a gente vai fazer a lição de casa. Para a turminha da tia Marília, página 204 e 205. Tá, eu vou mandar um vídeo, que não vai ser esse, vai ser outro vídeo, que esse vídeo é só pra gente poder fazer o nivelamento, né, das duas turmas. Pra turminha e pra todo mundo, né, da turminha da tia Dani e da tia Marília, nós vamos pra página 206 da lição de casa, tá? Então, eu vou parar aqui, nesse 204 e 205, pra vocês poderem acompanhar pelo outro vídeo que eu vou postar. E daqui a pouco eu posto um outro vídeo com a página para todo mundo, ok?